Então, voltando ao assunto, agora já em outro cenário, mais uma vez, Mojuba, meus respeitos, a parte 2 do vídeo, em que a pergunta é bem interessante, mas o assunto é até mais extenso do que a gente imagina. Vocês viram que a pergunta, vocês viram a primeira parte do vídeo, vocês deram uma olhada na primeira parte, né? Não tô pegando parte 2 pra assistir como se fosse parte 1. Vocês não são tão desorganizados a esse ponto na vida, né? Assista a parte 1, se inscreve aqui no canal, ativa esse sininho, deixa o seu like aqui, por favor. Deixa o seu comentário aqui embaixo, a sua opinião sobre o assunto. E agora eu vou citar aqui um dos porquês eu ensino para os meus filhos, mais uma vez, não é verdade absoluta, você ensina o que você quiser na sua casa, repassa o que entendeu, o que os teus antepassados te passaram, eu respeito tudo isso, como exijo que seja respeitada também a visão que eu repasso para as pessoas daqui do Ebeaeraborixá para dentro. Aqui eu não estou repassando nem impondo verdade para ninguém, eu estou aqui apenas repassando a visão que eu e a mãe Danda temos sobre o assunto que é tratado, que é o de se eu concordo, na minha opinião. Foi pedida a minha opinião, né? Se eu concordo com a pessoa dar santo após a idade adulta, dito os 7 anos, que ninguém fica adulto. Quem fica adulto dentro do culto, né? E aí eu vou citar um dos porquês eu acredito e ensino para os meus filhos, um dos porquê que danado é que as pessoas incorporam do nada. Como eu falei no primeiro vídeo, tem sacerdote que foi numa casa e do nada ele incorporou lá. Não era feito de nada, chegou lá em Salvador, ele foi numa casa, sacerdote antigo, renomado do Brasil. Chegou lá, ele foi numa casa, chegou lá, o santo pegou ele do nada. Não pegou do nada, não. É porque naquela época existiam evocações mais profundas, que de fato se perderam em alguns pontos, e eu respeito pra caramba quem não se interessou por isso, que não é o meu caso, que sou cada vez mais interessado em aprimorar, em aprender os oriquis, os versos, as evocações, os porquês, as explicações de por que danado é que a gente faz aquilo dentro do culto. E aí eu vou citar aqui uma das grandes corruptelas, uma das palavras que mais teve corruptela no Brasil, que é a tão saudosa roda de... Eu ensino para os meus filhos aqui, que é roda de Bani, que seria G-B-A-N-I, com acento agudo no A e no I. Seria Bani, seria a possessão, o ato de ser possuído. Aqui a roda é de possessão. Lá em Pernambuco, quando eu comecei no candomblé, chamavam de roda de ebame, que seria a palavra correta, o povo fala ebome hoje, né? Mas seria ebame, literalmente seria ebame. O meu irmão mais velho, que só dançavam os cabeças, os mais velhos e mais experientes daquela época. Depois se ganhou uma noção de que aquilo era uma roda de Xangô, porque se fala muito sobre a família de Xangô e do próprio Xangô dentro dessa roda, dentro desse ritual de sala e, por vezes, ritual de orô. Mas a gente tem que entender de que o papo que está sendo trocado ali é o que eu vou deixar claro, de que, mais uma vez, eu só ensino isso para os meus filhos, é aqui em casa, e isso não é verdade absoluta para vocês. Aqui, pra gente, a maioria dos eborais, espíritos, orixás, que incorporam aqui em casa, eles são egunguns, espíritos de antepassados, e muitos deles são eguns mesmo, osso. Veio carne, a terra comeu e virou osso. Então aquela roda ali é uma roda de possessão para nós, Bani, da possessão do espírito. Quando falam roda de Xangô, é porque a família de Xangô, o povo de Oió, foram eles um dos primeiros a começarem a cultuar Egungun na África, a exaltarem com roupas, ritos e outras coisas o espírito dos seus antepassados. Vocês me compreendem da melhor forma? Eu estou tentando aqui repassar para vocês o porquê que chamavam de roda de ebame, o porquê que danados chamavam de roda de Xangô, depois passou a se chamar roda de Xangô, depois virou roda de Bani. Bani aqui em casa eu ensino para os meus, tendo sim outras possibilidades. Bani significaria aquela que me ajuda, aquela que me dá apoio, que seria o nome que Xangô daria às aiabás que são citadas dentro da roda, que o apoiam em sua caminhada. Bani. Então eu tô mostrando aqui que é para vocês entenderem que nenhuma dessas expressões estão erradas, mas que eu tenho a minha visão e que é o que eu repasso para os nossos filhos aqui em casa. Vocês compreenderam? Não tem nada de ninguém estar errado. Eu tô repassando que as pessoas depois chamaram de roda de Baiani, né? Que fala do Ade Baiani, literalmente a coroa que foi feita para se esconder e chorar, né? Que fala sobre o Ade de Baiani, a história de Dadá Jacá, a tomada de Xangô ao trono. E aí tudo isso é citado, essas corruptelas do culto, elas surgem porque é falado muito sobre Xangô e sua família, que é de onde se origina a família de Borimacó, é de onde se origina a família de Ogbojo, né, de Ologbojo, como é dito, a família Ubim, né, como é chamada, é de onde se origina a família Olucolo,
que são as primeiras famílias a cultuarem Egungun, e quem conhece o culto do Egungun sabe muito bem do que é que eu estou falando. Estou dizendo que sei mais do que ninguém não, mas que não estou perdido. Não escuto o conto da caronchinha, nem conversa mole de ninguém, né? Eu não tenho para que me perder. O que eu estou falando aqui não é livrinho, eu estou falando sobre coisa profunda. Quem me conhece sabe que eu não brinco com essas coisas. Então é por esses motivos que é dito roda de Xangô, roda de Bani, roda de Baiani, que é ali mais voltado, porque o cântico está atrelado sim às divindades que originaram essas famílias, né? Que eu falei agora, que são as famílias que cultuavam Egum, Egungun, Agã e outras coisas, que trazem de fato uma possessão, espíritos ancestrais que possuem corpos viventes para dar orientações, abençoar, agradecer e apoiar os seus filhos e descendentes, netos, bisnetos, tataranetos e assim sucessivamente, que ficaram aqui na Terra, compreenderam? Aqui em casa a gente diz roda de Bani, seria a roda da possessão, né? A roda para ser possuído. É o orô que evoca a divindade que vai possuir você naquele momento. Vocês compreenderam melhor? Deu para compreender direitinho, né? Dentro dessa roda, em algumas tradições é o penúltimo, em algumas tradições é o último batá. Porque tem tradição, vocês sabem disso, né? De candomblé que toca primeiro os batais da roda de Xangô, depois toca os oluibi. Tem tradição que toca primeiro os oluibi, depois os batá. Mas enfim, em algumas tradições, esse cântico, ele é o penúltimo ou o último batá. E o começo dele aqui, eu vou deixar só o começo para vocês, que diz Irã Agbe, Irã Agbe, Irã Roko, Irã Agbe, que está falando literalmente, eu tenho várias possibilidades para isso, que dão o entendimento do porquê está se falando essa frase dentro desse rito. Irã seria transe, inconsciência ou perca da mesma, né? Perca da consciência, transe, arrepio, começa a sentir ali, perder os movimentos. Irã, que está falando. Agbe pode ser escrito separado. A, que seria Auá, né? A abreviação aí de Auá, de nós, o plural. B seria aquilo que possui, que nos apoia, que nos toma em suas mãos. O orixá que está vindo para nos visitar naquele momento. Só para a gente entender que o culto do candomblé, ele é tão fundamentado quanto se imagina. O que falta nas pessoas é tempo para estudar e entender sobre isso. Eu não estou dizendo que eu sei mais. Eu estou dizendo que eu tiro um tempo para conversar coisas boas sobre isso. É para falar coisas que de fato vão trazer para a gente um entendimento melhor. Eu não estou aqui para estar conversando bobagem, principalmente sobre o candomblé, que é uma religião séria e que merece respeito, por ser uma religião que, de fato, traz um grande conhecimento e uma grande aproximação para as pessoas e para o orixá. Vocês deveriam respeitar um pouco mais. Tem muita gente falando muita bobagem aí sobre o candomblé. Deveria se respeitar um pouco mais e respeitar o candomblé, né? Não é por esse lado. Não é sobre divisão e crítica que a gente está falando. É sobre conjunção. Então eu estou aqui para falar um pouco sobre o que eu entendo de candomblé e o quanto o candomblé tem a certeza de estar certo e o que realmente é. Tem fundamento, tem um porquê das coisas acontecerem. Só que tem muitos velhos que não se interessaram em aprender para ensinar. Muitos que aprenderam e não ensinaram e muitos que nem aprenderam. E a gente entende sobre isso, mas o papo não é sobre isso. Então, a primeira visão, né, seria Irã, o transe, a possessão. Começa ali a inconsciência por aquele que vai nos possuir, aquele que vai nos tomar em sua mão, que estamos aí nos referindo a orixá. Irã Agbe, Agbe também seria a cabaça. Então nós poderíamos estar falando aí sobre essa tal cabaça que é entregue como tradicional em alguns candomblés. Aqui em casa isso não acontece. O ibaxé, que é entregue aqui, ele é entregue interno, não tem festa, não tem sala, não tem discurso para ibaxé nenhum aqui em casa. O ibaxé ele acontece interno e só se recebe ibaxé aqui em casa quando se tem uma casa de candomblé e filhos. A partir do momento em que você tem um lugar para pôr o seu ibaxé, que você recebe ibaxé. Aqui em casa a gente não guarda ibaxé, nem santo de ninguém. Todo mundo tem que estar próximo ao seu orixá. E quem não tem vocação para isso, automaticamente vai entender que é melhor cultuar apenas o seu orixá do que se meter a baba orixá ou orixá com a minha supervisão e a supervisão de Yadam do Xubemi, porque não vai dar certo. Se fizer besteira, vai ouvir, vai ter que entender, vai ter que procurar aprender se quiser praticar. Se não souber, é melhor continuar cultuando apenas o seu sagrado. Então, Irã Agbe, falando sobre essa cabaça que eles entregam nos 7 anos do candomblé, também podendo falar sobre o chequeire que é balançado na sala, que também provoca o transe. Vale ressaltar que o chequeire, ele provoca o transe, mas o que eu repasso quanto à visão, o entendimento que se tem sobre essa cantiga aqui em casa para os meus filhos, Irã Agbe seria o transe, a possessão, o transe, a perca da consciência. Ele é um emblema da nossa tribo, um emblema do nosso clã.
Ele é um logotipo, uma logomarca, um emblema, um brasão da nossa tribo, do nosso clã, do nosso povo. O transe, a possessão, é uma característica primordial do povo iorubá e do povo afro-brasileiro. Então, quando a gente canta aqui Irã Agbe, eu digo para eles, essa cantiga, a primeira frase dela fala sobre o transe, a possessão, ser um brasão, ser um emblema, ser um brasão, um emblema da nossa tribo, do nosso clã, da nossa família, do nosso povo. Então é sobre isso que a gente está falando. É sobre a possessão, ela ser um emblema do nosso povo, aqui em casa. Ser um brasão do nosso povo. Mas isso não deixa claro, nem especula em que momento isso tem que acontecer. Vamos para a conclusão do assunto. Isso deixa muito claro pra gente de que a possessão ela pode acontecer com qualquer um. Falem assim os sacerdotes. Uns que fizeram Santa Iabá e só deram santo depois de 10, 12 anos de feito. Outros que fizeram santo e já davam santo antes de fazer o santo, como isso lá em Pernambuco, no Naguebá. É super normal uma pessoa que não é iniciado receber a possessão do seu orixá e o seu orixá incorporado na pessoa pedir para ser iniciado. Lá pra gente é super normal. Em outros lugares não é, e eu respeito. Mas se acontecer aqui em casa, como já aconteceu, pra gente é super normal. Então não tem agonia. Não sei porque que as pessoas procuram. A minha opinião é essa. E se vocês perceberem aí na parte 1 e na parte 2, ela é bem livre. Mas tenho eu uma visão concreta sobre qualquer assunto que me perguntarem. Eu só não falo bobagem. Não concordo com bobagens. Não concordo com algumas visões e concordo com algumas outras. Mas tenho as minhas. Algumas que tenho absorvido de outras pessoas e outras consegui encontrar em meio ao aprimoramento. Vocês compreendem? Então, Irã Agbe, Irã Agbe, Irã Agbe, o Irã Roko, modo pé, Irã Aroma, o do pé, oba, o Guidiaba, o Dein, Yamasemale, enfim. Como eu estava falando para vocês, essa cantiga pra gente ela expressa sobre o transe ser um emblema nosso familiar. Mas aí que fica claro de que não tem um tempo para isso acontecer. Quem tá ali naquela roda, naquele ritual, quem tá naquele tambor, naquele chequeire, naquele cheiro de bambá, naquele cheiro de dendê, de cebola, o sangue, a pena, o candomblé que foi todo preparado, as obrigações que aconteceram, todo mundo que tá ali dentro daquela sala, nesses momentos de alta evocação do candomblé, que são cânticos, não são só palavras ditas, são muitos cânticos, né? Nesse momento de evocação, de explanação do poder máximo de orixá, que torna a possessão algo possível, qualquer pessoa que está ali pode incorporar. Qualquer pessoa, não tem esse de, fulano é Ogã, se ele incorporar, e aí, se ele pular com uma coisa de lá de cima do atabaque? E a coisa vinha em cima de tu e tu fala duas verdades que tu achava que ninguém sabia. Como é que é? É porque nós não dizemos quem pode ou não pode. O orixá pode pegar na cabeça de quem ele quiser, na hora que ele quiser. Não existe parâmetros para orixá. Quem bota parâmetro é humano. A regra, o dogma desnecessário de dizer quem faz isso ou aquilo, quem bota é humano. Deixa que o orixá viva livre. A natureza ela não é estática. Ela é dinâmica, ela está se movimentando, se renovando, se recriando o tempo todo. Então não tem a idade. O orixá ali, ele pode pegar uma pessoa que não tem idade nenhuma de santo, que não é feito de nada, e pode pegar uma pessoa que nunca deu santo, tem 20 e tantos anos de santo, nunca deu santo, e naquele momento, naquele tambor, naquela obrigação, naquele calor, naquela coisa, naquela evocação, aconteceu. Isso é super normal. Dentro do candomblé, pelo menos lá na Bahia, aqui no Rio de Janeiro também. Isso é super normal, super normal. As pessoas deveriam, de fato, respeitar um pouco mais a incorporação, a possessão alheia. Até porque ninguém tem uma incorporação perfeita. Ninguém tem uma possessão, um transe perfeito. Todo mundo tem o seu furo. Todo mundo tem... Uns dizem que enxergam, veem tudo, sabe que está ali, mas não consegue se mexer. Outros dizem que não veem nada. E tudo isso deve ser respeitado. Não tem essa de quem deu santo com tanto tempo ou com tanto tempo. Só respeita. Assim vai ser mais fácil. Respeita a tua possessão, o teu transe. E respeita a possessão, o transe alheio, cara. Respeita o orixá, que incorpora, que bota a mão para trás, que tenta trazer o bem, que permite que se cantem as cantigas que louvam e evocam energias benéficas daquela divindade. Vamos respeitar o orixá alheio para que o nosso orixá seja respeitado.
Do contrário, vamos para o tempo da Jurema de 1970 a 1960, que tem que se testar, furar com agulha, botar santo para andar. Vai fazer isso? Não vai. Então é só respeitar. Fulano deu santo depois de 7 anos, fulano deu santo com 21, fulano era ogã e deu santo. Tá tudo bem. É isso. A gente não tem o que falar da vida alheia. Nós não estamos no corpo daquela pessoa para saber o que ela sentiu. Então eu respeito, não critico nem aponto ninguém. E quem quiser criticar e apontar, fique à vontade, porque é um direito de vocês. A mim ninguém tem o que falar, porque eu nunca dei esse direito a ninguém. Mas se querem falar, apontar outras pessoas, é um direito de vocês. Eu não aponto, nem julgo ninguém, até porque eu não estou no corpo, não estou na vida. Não sou eu o orixá que está possuindo aquela pessoa, nem sei por o que é que aquela pessoa passou. Então vamos respeitar da melhor forma. Isso vai nos ajudar a viver mais em paz com as divindades e com as pessoas aqui na Terra. Faça assim que vai ser melhor para você. Oloie Felipe é o preto que aqui vos fala. Babalaú e Fatobi, Fanie, Xutunde, Olonan, Oxum, Adedolá, Bala, Xelenu. Deixei mais um conhecimento e eu vou ficando por aqui. Você que está me assistindo aí, ó, curte, comenta e compartilha esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vou ficando por aqui. O assunto é babado, mas quem estuda, quem aprimora, quem procurou saber, quem teve a oportunidade de ter o entendimento sobre o orixá e a vivência com o mesmo, jamais irá se perder em bobagens, em balelas, em conversas moles. Vamos falar direto sobre o que realmente é, o que realmente se sente e o que realmente pode ser. Acima de tudo, respeitando a opinião, a visão, o tempo de orixá, a vivência, a incorporação, o transe, a possessão, a irradiação de todo mundo. Que assim a gente vai viver mais em paz. É sem tentar buscar o certo, apenas respeitando o certo que está dando certo para cada um. Mojuba.